Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, assim, se houver alguma falha aqui durante a gravação deste vídeo, que é a primeira vez que eu uso esse tipo de recurso, então eu não tenho muita prática. Eu quero ler com vocês aqui 1 Reis 18:30, que foi uma palavra que falou ao meu coração, e que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, antes dele dar prosseguimento àquilo que ele tinha que fazer, primeiro ele restaurou o altar, que estava ali quebrado, em ruínas. Esse altar é o altar da nossa vida, a nossa vida com Deus, a nossa vida pessoal. Primeiramente, temos que ver como estamos vivendo com a nossa família, porque tudo começa na família, no lar. A família é a base da sociedade. Quando a família ela está desestruturada, isso reflete em tudo. Quando uma criança ela não tem um lar estruturado, ela reflete isso na escola, com maus comportamentos, ela não quer fazer a lição muitas vezes, ela desobedece a professora. Uma pessoa que briga com a sua família, que não está bem com a sua família, às vezes desconta isso em alguém, no trabalho, no trânsito. Então nós temos que estar bem na nossa casa, com a nossa família, primeiramente. E aí cabe a reflexão, né? Como será que temos sido? Temos sido bons pais, bons filhos, maridos, esposas? Agora é um momento propício para isso, né? Para nós revermos, porque estamos confinados na nossa casa e acredito que assim muitos altares aí, muitos lares serão reparados, restaurados. O altar da comunhão familiar, porque tem muitos filhos que não conversam com seus pais e vice-versa. Há pessoas que têm tanta paciência com amigos, fazem tudo por eles, porém em casa não tem nem um pouco de paciência com seus pais, ou com o filho, ou com a esposa. E muitos filhos fazem tudo pelos seus amigos, né? E não medem esforços, mas quando é para a própria família, eles acham que não dá para fazer, que é difícil, que é cansativo. Né? E para que dar o melhor de si para os outros e não para a própria família? Lá em Provérbios 11:29 diz assim: Quem causa problema à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Muitas vezes, quando as pessoas conversam em casa, não é uma conversa de qualidade. Às vezes as pessoas não se respeitam e muitas vezes essa conversa é só por obrigação. Eu ouvi dizer que tem famílias que conversam até pelo celular, por WhatsApp. E então o amor nos lares tem se esfriado, tem perdido espaço para o trabalho, para a internet, para a TV, dentre outros afazeres. E a igreja, ela começa em casa, ela começa no seio familiar, no convívio do dia a dia, né? E isso vale para todos, pais, filhos, esposas, maridos. Nós vivemos atualmente dias trabalhosos, é muita correria, né? Sem tempo para nada. Agora muitos estão sendo forçados a ficarem em casa devido à situação. E pela internet, pela TV, o que mais se fala é no coronavírus. Então, as pessoas estão tendo que conversar. Acredito que muito convívio familiar agora vai ser restaurado. As pessoas vão dedicar mais tempo em família para conversar, para falar uns com os outros. Os pais agora estão tendo que ficar com seus filhos. Nós sabemos que tem alguns pais que não gostam muito, que deixam a educação dos filhos apenas para a escola. E muitas vezes cobram dos professores que seus filhos sejam educados. E isso não está certo.
essa educação, ela vem de casa. E muito se perdeu com isso. E a Bíblia também diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Então é obrigação dos pais ensinar os seus filhos, dar educação, ensinar a palavra. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, versículos 3 e 5. Então, os filhos são herança do Senhor. Nós temos que cuidar deles da melhor maneira. Que Deus nos deu para isso. Nós temos uma missão, como pais, de cuidar e fazer o melhor por eles. Para que eles sejam aí bons cidadãos, bons cristãos, exemplos na sociedade. Hoje em dia as famílias mudaram, né? Quase ninguém mais se reúne para ouvir e contar histórias, passar conhecimento acumulado das gerações passadas. Em Deuteronômio 6 e 7 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Então, os pais têm que conversar com seus filhos a respeito da palavra. Nesse país também, uma outra coisa que tem é que, a respeito dos idosos, né? Muitos idosos são colocados de lado, infelizmente. As pessoas não querem dar lugar no transporte público, não querem parar na faixa para eles, porque eles demoram para passar. Ninguém quer dar emprego, ninguém quer ouvir um idoso. E não é esse ensinamento que a Bíblia dá para nós também. Lá em Provérbios 1, 8 e 9 diz assim, ouça, meu filho, a instrução do teu pai, e não despreze o ensino da tua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Hoje em dia, muitos jovens não querem ouvir os ensinamentos de seus pais. Eles acham que os pais são ultrapassados, quadrados, que o que eles aprenderam não serve para os dias atuais. E nós sabemos que não é assim, que os filhos têm que ouvir seus pais. Que os pais já têm experiência, já passaram por muita coisa. Então, eles têm muito para ensinar para os filhos, né? Coisa que a TV não tem, a internet não tem, né? E que os pais possam ter sabedoria. Então, essa sabedoria de Deus para ensinar seus filhos nos dias de hoje. Não é fácil criar filho atualmente, né? Antigamente era muito mais fácil, porque não era tanta demanda, não era tanta coisa que precisava comprar para uma criança. Mas hoje tem muita oferta, né? Tem muita coisa aí e as crianças estão acostumadas, elas vêm toda hora na TV, vêm na internet e elas pedem, né? Então, hoje é bem mais difícil, mais caro para criar os filhos do que antigamente, né? E por isso temos que ter essa visão, essa mudança aí no olhar, né, dos pais para os filhos e dos filhos com os pais. Talvez agora, nesses dias, esse olhar para o idoso irá mudar, porque muitas pessoas estão com medo de perderem seus pais, seus avós, né? Em 1 Timóteo 5,4 diz, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, que nós saibamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, dos nossos idosos, da melhor maneira que a gente puder. Também diz em Provérbios 17:6
que os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. Eu perdi a minha avó no ano passado, em julho. Ela já estava com 97 anos, e a minha avó, ela ajudou a cuidar de mim quando eu era criança. Eu sou a neta mais velha, e então eu retribuí tudo isso. Eu sempre ajudei muito a cuidar da minha avó. Eu pagava plano de saúde, eu comprava cesta básica, remédios, levava ao médico, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fazia. Se eu pudesse, eu teria feito muito mais. Eu não ficava pensando assim, mas ela tem muitos netos, tem vários filhos, eles que cuidem, eles que façam. Não, a gente não pode pensar assim. Né? Aquilo que estiver a nosso alcance, nós temos que fazer e não deixar para o outro, esperar sempre do outro. Né? Há um ditado que diz que uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Então eu não tenho arrependimento nenhum quanto à minha avó, porque eu sei que eu cuidei, que eu ajudei. Né? A gente não pode ficar esperando no outro. Não podemos ter sentimentos mesquinhos, assim como teve lá o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, né? Quando o irmão dele voltou e ele não ficou feliz em ver o irmão ali de volta, mas ele sentiu ciúmes, né, dos cuidados do pai ali com aquele irmão. E isso a gente não pode deixar, esses sentimentos mesquinhos no nosso coração. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E não esperar sempre do outro. Nós temos que zelar pelos nossos familiares, e é isso que Deus quer de nós enquanto cristãos. Também diz lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem famílias que abandonam aí seus pais, às vezes no momento mais difícil que eles precisam, e deixam os pais abandonados porque acham que eles estão dando trabalho, porque estão doentes, porque estão velhinhos. Né? Não podemos esquecer de todos os cuidados que eles tiveram quando nós éramos bebês, quando éramos crianças, né? Quanto trabalho que a gente deu, quantos anos de dedicação desses pais, desde que a criança nasce, passa pela escola, se forma, se casa, né? Constitui a sua família. E então é nossa obrigação, quando eles ficam velhos, cuidarmos deles, retribuirmos tudo isso, né? Mesmo que não seja fácil, mas é preciso fazer, né? É preciso restaurar esse altar, o altar da nossa família. E também diz em Efésios 6:1 e 2, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Agora uma pergunta. Será que existe uma família perfeita? Não, não tem. Porque a família ela é constituída de pessoas. E todos nós somos imperfeitos. Então, às vezes um membro da nossa família pode nos ferir, pode nos magoar, mas nós temos que saber perdoar. Por isso que o diálogo na família é muito importante. A sinceridade, o amor, o carinho, o respeito. Tudo isso nós não podemos deixar de lado. Nós temos que resgatar todos esses valores. Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que nós possamos olhar para as pessoas e tentar enxergar sempre o que elas têm de bom, sempre as qualidades, e não os defeitos, as falhas. Porque senão nós não vamos gostar de ninguém, que todo mundo tem suas falhas. Vamos procurar que todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem uma qualidade. Vamos olhar para isso. Né? Se nós não praticarmos esses valores na nossa casa, como que nós vamos praticá-los lá fora, no nosso dia a dia? 1 Timóteo 5:8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé
e é pior que um descrente. Então, não vamos negar nossa fé. Vamos cuidar. Vamos fazer o melhor possível uns pelos outros, não só nesses dias difíceis, nesse tempo que estamos vivendo agora, mas sempre, né? É um gesto de amor, de carinho, uma lembrança no dia do aniversário, né? Se não precisa ser um presente material, mas lembrar da pessoa, dar um abraço, dar um beijo, falar feliz aniversário. Né? São esses pequenos gestos que fazem as famílias ficarem unidas. Isso é muito importante. Também em Jeremias 17:10 diz assim: Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então nós recebemos os frutos das nossas ações, aquilo que nós plantamos, que nós fazemos no nosso dia a dia, é o que nós vamos ter de volta. Se nós plantamos coisas boas, se nós plantamos amor, carinho, respeito, nós vamos ter tudo isso de volta. Né? Então é isso, que nós tenhamos boas ações e que possamos aproveitar esse tempo de confinamento para restaurar o altar do nosso lar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que nesses momentos difíceis nós possamos estar ainda mais unidos. Amém.